Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas e 3 linhas, respectivamente. Então vamos preparar e vamos dar início à nossa tiragem e vamos agora preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá? Rainha de Espadas, a Torre, Dez de Paus, Três de Paus, Cinco de Espadas, Cinco de Paus, Oito de Pentáculos ou Oito de Ouros, Seis de Pentáculos ou Seis de Ouros, Alta Sacerdotisa, Seis de Copas, Rei de Espadas, o Eremita, a Lua, o Mago, opa, caiu algumas, caiu o Três de Copas, os Enamorados e a Justiça. Caiu o Tolo. Agora veio, caiu o Tolo, não, veio o Tolo, perdão. O Rei de Copas,
o 5 de copas, e o 3 de ouros ou 3 de pentáculos. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Vocês estão aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, eu vejo uma mudança muito grande sua, tá? Eu vejo uma mudança muito grande. E essa mudança me traz o seguinte, aquela situação que você vinha pensando, que você vinha remoendo, aquela tragédia que você carregou até por muito tempo, né? Ela está fazendo com que você crie atitudes de tomada de decisões que antes você não tinha. Exatamente aqui, olha, você está nessa energia, ou estava, perdão, nessa energia da Rainha de Espadas. E essa energia que estava com você é uma energia que deixava você muito parado, ou ressentida, ou ressentido. E algo veio, alguma energia veio para fazer essa mudança e fazer também uma reflexão sobre os seus pensamentos que você tinha sobre o seu passado. Todo aquele peso, aquela situação que você arrastava, aquela passagem que você ainda estava com aquela pessoa na cabeça e aquilo vinha se arrastando durante anos e anos, você começou a ter um discernimento e você começou a entender que essa situação não poderia se perdurar por muito tempo. Você deu a chance de fazer o quê? De tomar uma iniciativa e ir adiante, mesmo sabendo que você poderia ter dificuldades, ter batalhas e até mesmo enfrentar bloqueios e outras situações que poderiam o quê? Que poderiam, digamos assim, bloquear o seu progresso. Exatamente, poderiam bloquear o seu progresso. Mas aí você decidiu ir à frente e as energias não dormem em serviço. Quando você decide para o universo que você quer ir adiante, aqui ó, aparece você aprendendo ou conhecendo novas formas de quê? De ir em frente, de desvendar a vida ou de desvendar muitas coisas que antes você não conseguia e até mesmo se libertar pessoalmente falando, porque uma carta de ouro, sendo um 8, toda carta 8 são cartas energéticas de recomeço, de retomadas. E ouro é esse elemento terra. O elemento terra é o elemento da matéria. É o elemento que mostra que você decidiu, não somente em termos falando de dinheiro, né, de coisas materiais, financeiras, que também, isso também mostra também essa sua nova entrada, essa sua nova retomada, que você está muito mais ambiciosa ou muito mais ambicioso e você está tendo retomadas, está trabalhando mais, está conseguindo fazer mais coisas. E detalhe, e isso é interessante porque uma coisa puxa a outra. Porque quanto mais você consegue trabalhar e mais você se dedica, mais pessoas você vai conhecer e, ocasionalmente, mais relações pessoais você pode ter com outras pessoas, se assim for conveniente para você. E então, na verdade, as energias agora mostram, sim, você tendo interações, tá? Mais uma carta de pentáculos, mais uma carta de ouro, e ouro, mais uma vez como eu volto a falar, é do elemento terra, e interações com outras pessoas, que faz com que você o quê? Comece a raciocinar. Exatamente. Você está tendo interação com outras pessoas, está fazendo você raciocinar, você pensar muitas coisas, muitos cliques estão vindo na sua cabeça, porque essa alta sacerdotisa está ligada diretamente
a questão dessa torre. Quando você começa a ter, digamos, conexão com outras pessoas, quando você começa a ter ligação com outras pessoas, como está mostrando logo aqui do lado, o elemento torre, que foi aquela situação trágica que você passou, começa a querer vir à tona. Aí você, o que que você faz? Você começa a raciocinar se realmente vale a pena você ir à frente ou não. Você vê aqui dois pilares, certo? Você vê dois pilares. Dois pilares. Esses dois pilares, eles começam a trazer recordações para você. Exatamente, começa a trazer recordações do passado. Bem aqui, olha, no 6 de copas. Começa a trazer recordações, situações que começam a você lembrar de certas coisas. Mas eu gostaria de dizer para você que, é claro, o passado é importante para nós seres humanos, porque o passado faz com que a gente se lapide, faz com que a gente aprenda e faz com que a gente se torne o quê? Mais apurado nas próximas tentativas. E o mais interessante é que a espiritualidade mostra o seguinte: quando você começa a olhar como se fosse uma balança, olhar para os dois lugares, quando você começa a pensar as condições que se passaram, existem duas pessoas, tá? Existem duas pessoas aqui que estão ou que vão ainda aparecer na sua vida. Existe um rei de espadas e existe um mago, tá? Existem essas duas pessoas aqui que vão entrar no seu radar. Existe esse rei de espada e existe esse mago que vai entrar no seu radar. E a espiritualidade pede o seguinte: o que a espiritualidade pede? A espiritualidade pede a cautela com esse rei de espadas. Bem aqui, olha. Do lado do rei de espadas está o eremita. E o eremita pede cautela, pede perspicácia, pede maturidade e pede o quê? Que você pesquise sobre esse rei de espadas. Saiba mais sobre esse rei de espadas. Seja prudente e vá devagar com esse rei de espadas. E com esse mago? Com esse mago, algumas coisas vão ficar encobertas. Por que, Fábio, vai ficar encoberto com esse mago? Porque esse mago é muito bom com as palavras. Esse mago vai ser uma pessoa que vai conversar muito com você, que vai dizer muitas coisas, de repente vai falar muitas coisas que te agrada, mas você tem que ficar muito atento com essa situação que a lua pode não mostrar muito bem, tá? Pode ter um véu entre você e esse mago, que de repente esse mago não pode ficar, talvez não fique muito claro para você, né? E aí o que acontece? É muito importante que você tenha o seu julgamento, e o mais legal, né, que energeticamente falando, mostra essas duas pessoas, e automaticamente aqui, energeticamente falando, mostra o conselho também que a energia traz. E o mais interessante de tudo, que se você for ver, né, você tem aqui, olha, isso aqui é você, e aqui mostra o rei de espadas e mostra o mago. 3 pessoas, né? 3 pessoas. E olha qual é a próxima carta energética. Olha qual é a próxima carta energética. 3 de copas. Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3. 3 pessoas, certo? 1, 2, 3. O que significa isso, Fábio? Significa que a próxima carta, olha a próxima carta, qual que é? Os amantes. Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3. Não é coincidência, é pura energia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que significa isso, Fábio? Olha o que significa. Vou botar aqui do lado. Justiça. Você precisa escolher justiça. Você precisa escolher a justiça aqui, ó. Pedindo para que você escolha uma das duas pessoas. A justiça como um arcano maior,
pede para que você escolha uma das duas pessoas. Exatamente. E o mais interessante de tudo isso é que existe uma situação entre esse rei de espadas e aquele mago, tá? E aquele mago. Por quê? Porque aquele mago mostra que você já teve uma relação com esse mago. E esse rei de espadas é uma relação que você pode iniciar. Por que você está falando que pode iniciar, Fábio? Por causa que, olha, o tolo é a carta 0. Está logo abaixo de quem? Do rei de espadas. E a carta 0. E o que mostra? Mostra logo do lado o rei de copas. E o rei de copas, ele pede para que você tenha uma maturidade emocional para quando você se envolver com esse rei de espadas, tá? É um aviso, é um alerta, né, energético, que pede para você ter uma maturidade emocional para você conversar com esse rei de espadas. Por isso mesmo o eremita aparece logo acima do rei de copas, mostrando para que tenha prudência e vá devagar. Então já, para quê? Para que você conheça melhor, se entenda e veja que se realmente isso realmente é uma boa escolha. Sobre a questão do mago, o mago, ele é uma pessoa que parece que você iniciou algo com esse mago e algo foi interrompido, tá? E algo foi interrompido, exatamente, algo foi interrompido, tá? Algum tipo de decepção, alguma situação com esse mago ocorreu que algo que estava na trajetória, que você estava na construção de algo com esse mago, não foi concluído. Então, o que acontece? Essa situação é uma situação que você deve escolher, por isso que me aparece aqui os amantes, tá? Me aparece muita carta de 3, olha, 3 pessoas, olha aqui, 3 pessoas novamente. Por quê? Porque você vai estar envolvida ou envolvido entre essas duas pessoas. E essas duas pessoas você tem que ter um julgamento. E esse julgamento vai ser de acordo com o quê? Com o que você acabou de ouvir aqui. Sobre o eremita, sobre a prudência, sobre a lua, sobre a questão desse véu que está entre você e o mago, sobre o eremita que para você ir devagar com esse rei de espadas, para que você tenha o quê? Um equilíbrio emocional, tá? Para o início de alguma coisa, para você saber se realmente vale a pena ou não estar com essa pessoa. Então tem todo vamos dizer assim, tem toda uma preparação antes para você entender e saber se vale a pena os próximos passos ir adiante ou não. Logo no começo, para que você também não estenda e, digamos assim, não entre numa situação sem ter nenhum respaldo energético sobre as informações, sobre essas pessoas que estão se aproximando ou entrando no seu radar. Então, fique atenta ou fique atenta, fique atento, minha amiga ou meu amigo, porque essas duas pessoas energeticamente estão entrando no seu radar, vamos dizer assim, e é necessário, talvez já entraram, tá? Eu estou falando aqui, vão entrar ou talvez já entraram. E se já entraram, por favor, identifica aqui embaixo, diz para mim se eles já entraram ou não. Mas é sempre importante essa cautela e esse passo a passo para saber se as coisas não vão vamos dizer assim, não vão desandar ou vão de acordo com as suas perspectivas. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Lembrando mais uma vez sobre a questão do livre-arbítrio, né? Sobre a questão para onde você quer ir, inclusive, até porque nós temos duas situações e duas situações adversas também, né? Duas situações completamente particulares para cada indivíduo, né? Aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!